Deus abençoe a todos que estão inscritos neste canal. Que essa mensagem que trazemos agora, cremos que o título dela pode ser Mensagem Profunda de Crescimento e Maturidade Espiritual. Por isso, nossa oração, nosso encargo é que todos que ouvirem essa mensagem nesse canal possam ouvir mais de uma vez, repetindo em oração, orando, para que essa palavra não seja somente uma palavra para a mente, para entendimento, mas como vida, tocando o Espírito nessa palavra profunda e poderosa, que está baseada na pessoa de Isaque, filho de Abraão. A palavra de Deus em Mateus 1:2 diz: Abraão gerou Isaque. Meus queridos, meus irmãos, qual é o ponto importante aqui com respeito a Isaque? É que Isaque nasceu pela promessa. Isso está em Gálatas, capítulo 4, 22 a 26. E capítulo 4 de Gálatas, 28 a 31. Também Romanos 9, versículos 7 e 9. São referências que devem ser estudadas com oração. Ele era o único herdeiro. Isaque era o único herdeiro. Gênesis, capítulo 21, versículo 10. E o capítulo 22, 2a. E assim por diante. Isaque herdou a promessa de Cristo. Gênesis, capítulo 26, versículo 3 e 4, que é uma figura poderosa de Cristo. Por isso temos que estar atento ao que está sendo falado agora e ouvido no Espírito, recebendo alimento sólido para a maturidade espiritual, baseado em Isaque, o herdeiro, o verdadeiro herdeiro da promessa de Deus, a promessa de Cristo. Irmãos e irmãs, Deus prometeu a Abraão um filho. Nós conhecemos a palavra, mas veja o ensino que temos profundo para nosso entendimento, para nossa correção, para nossa edificação, para nossa ajuda. Por isso está na palavra de Deus e que o Espírito Santo nos ajude a entender essa palavra. Deus prometeu a Abraão um filho. Veja só, Sara pretendendo ajudar a Deus a cumprir sua promessa, fez uma sugestão a Abraão. Prestemos atenção na palavra sugestão, as sugestões fora do Espírito. Parece coisas maravilhosas, inteligentes, sábias, mas o fim é desastre. Sara parecia dizer para Abraão: veja, Abraão, Deus prometeu dar-lhe um descendente para herdar essa boa terra. Mas olhe para você. Como você poderá fazer isso? Olhe para você. Você tem quase 90 anos. E olhe para mim. Eu sou tão velha. É-me impossível gerar uma criança. Veja, quando tiramos os olhos de Cristo e olhamos para a vida natural, é essa atitude de todos nós. E o que foi a atitude de Sara. Veja agora, irmãos, devemos fazer alguma coisa para ajudar a Deus. É o que ela disse, devemos fazer alguma coisa para ajudar a Deus. É o que nós pensamos, fazer coisas, nossas coisas, fazer a nossa obra para ajudar a Deus. Aí está o erro. Aí está a imaturidade, a infantilidade cristã. É o que ela disse, devemos fazer alguma coisa para ajudar a Deus a cumprir o seu propósito. Olha o que Sara disse, tem uma boa serva chamada Agar. Certamente você poderia ter um filho com ela. Não foi isso que aconteceu? Está lá em Gênesis, capítulo 16,
versículo 1 e 2. Irmãos e irmãs, esse é o conceito natural e é verdadeiramente tentador. Muitas vezes, nosso conceito humano natural tem algumas sugestões para tirar-nos do espírito. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Sugestões humanas que nos tiram do espírito. Frequentemente, nosso conceito natural diz: eis aqui uma boa maneira de fazer isso. Faça dessa maneira. Vou agir desse jeito. Vou fazer isso, faça aquilo dessa forma. Mas tal proposta, meus irmãos, certamente nos afastará da promessa de Deus, e todos que ouvem essa palavra hão de ver que muitos fracassaram nessa forma. Foi aí que muitos padeceram. Foi aí que muitos caíram. Muitos ficaram desgostosos com a obra de Deus, desistiram, até caíram, abandonaram a fé, porque tentaram fazer a sua própria obra, saindo do Espírito, sem depender de Deus, não sabendo que a obra de Deus é de Deus e tem que ser pelo Espírito. Por isso muitos fracassaram, se decepcionaram, porque queriam agir da sua própria forma e oravam até a Deus para que a sua maneira, a sua estratégia, o seu plano desse certo e que acabou em fracasso. Veja, Deus não quer a tua ajuda em obra alguma. A obra é de Deus. Louvado seja o Deus vivo. Abraão, irmãos e irmãs, aceitou a sugestão de Sara. Está lá em Gênesis 16, versículo 12 e 4. E o resultado foi Ismael. Gênesis 16, versículo 15. Esse Ismael terrível ainda está aqui hoje. Medite nisso. Agir de acordo com a sugestão de Sara não ajudou Deus. Antes, prejudicou Abraão em realizar o propósito de Deus. Veja, meus irmãos, essa não é uma questão insignificante. Temos que meditar sobre isso e refletir, porque a palavra nos ajuda a andar segundo a vontade de Deus, não na nossa vontade. Por isso, tudo já está escrito para a nossa orientação, para a nossa edificação. A lição que extraímos daqui é que, veja, irmãos, como a raça chamada, tudo quanto fazemos com os nossos próprios esforços resulta em um Ismael. O que quer que façamos por nós mesmos, na obra de Deus, na vida da igreja de Deus, mesmo na pregação do Evangelho, apenas produzirá um Ismael. E a advertência dessa palavra é: não produza Ismaéis. Uma palavra profunda aos corações dos verdadeiros filhos de Deus que amam o Senhor e desejam ser vasos úteis das mãos de Deus. O que devemos fazer? Dê um fim em você mesmo. Isso é duro, parece pesado, mas é a palavra para que Deus haja. Aleluia. Você não cruzou o grande rio Eufrates? Na palavra, quando foi chamado para fora de Babel, você atravessou aquele grande rio e foi sepultado ali. Louvado seja Deus. Foi terminado ali. Não viva por si mesmo, ou faça algo por si mesmo. Antes deve dizer: louvado seja Deus. Como devemos fazer? Devemos dizer e orar: Senhor, eu não sou nada. Sem ti nada posso fazer. É o que o Senhor mesmo disse: porque sem mim nada podeis fazer, que está em João 15, 5. Devemos orar: Senhor, se tu não fizeres algo, então eu não farei também.
Senhor, se tu descansares, eu descansarei. Senhor, deposito minha confiança em ti. Claro, nós sabemos que isso é fácil dizer, mas difícil de praticar em nosso viver diário. Mas esse é o modo de Deus agir, andar não na carne, mas no Espírito. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o que é um Abraão? Um Abraão é um chamado que nada faz por si mesmo. Deus tinha que esperar até que Abraão e Sara fossem terminados. Gênesis 17, 17. E Romanos 4, 19 fala isso. Ele esperou até que a energia natural deles se extinguisse, até que viessem a perceber que lhes era impossível gerar um filho. Louvado seja Deus. Abraão queria manter Ismael, não é isso? E confiar nele. Mas Deus rejeitou Ismael. Gênesis 17, versículo 18 e 19. Irmãos, nós também gostamos de preservar nossa própria obra e depender dela. Mas Deus não a reconhece. Finalmente, Deus exigiu de Abraão que expulsasse Ismael e sua mãe. Gênesis capítulo 21, versículo 10 e 12. Foi difícil para Abraão fazer isso. Mas ele tinha de aprender a lição de não viver por si mesmo. A lição de desistir de seu próprio esforço e não fazer nada por si mesmo. Ele tinha um filho, mas devia desistir dele. Essa é a lição de Abraão. E a lição do livro de Gálatas, louvado seja o Deus vivo, a ligação de Gênesis e Gálatas. Irmãos e irmãs, participar de Cristo requer que nunca confiemos em nossos próprios esforços, nem em nada que somos capazes de fazer. Assim como Ismael era um impedimento para Isaque herdar as promessas de Deus, também nossos próprios esforços ou obras sempre impedirão nossa participação em Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, devemos abandonar tudo que somos e tudo que temos a fim de esperar na promessa de Deus. Eis aí o sucesso na vida espiritual, eis aí a bênção, eis aí o crescimento, a profundidade, a maturidade. É dessa forma que a palavra nos ensina. Devemos renunciar tudo na nossa vida natural. Caso contrário, não podemos desfrutar Cristo. Após nossa força natural ter se esgotado, a promessa de Deus vem. Aleluia. Glória a Deus. Após Ismael ter sido expulso, Isaque tinha a posição correta para participar da bênção da promessa de Deus. A terminação do nosso esforço natural, a renúncia do que podemos fazer ou temos feito é Isaque, a herança da bênção prometida por Deus, que é Cristo, louvado seja Deus. Fomos batizados em Cristo, Gálatas 3, 27. Fomos terminados em Cristo. Agora somos dele, o que temos como nossa porção, nossa vida. Aleluia. Assim somos a descendência de Abraão, a raça chamada de Deus, e herdeiros segundo a promessa de Deus. Gálatas 3, 29. Irmãos e irmãs, o que é Isaque? Que é Isaque? Isaque é o resultado de viver e andar por fé. Isso é Cristo. Isaque era um tipo completo de Cristo, herdando todas as riquezas do Pai. Todos devemos experimentar Cristo de tal maneira, não pelos nossos feitos, esforços ou diligência, mas simplesmente por confiar nele. Aleluia.
Meus irmãos e irmãs, nossa confiança nele resultará em Isaque. Somente Isaque é o elemento verdadeiro da genealogia de Cristo. Nem todos os filhos da carne de Abraão são filhos de Deus. Apenas em Isaque Deus terá seus filhos. Romanos 9, versículos 7 e 8. Portanto, Deus considerou Isaque como filho único de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 21, versículo 10, versículo 12, versículo 22. Louvado seja Deus. O único a herdar a promessa a respeito de Cristo. Gênesis 26, versículo 3 e 4. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, embora sejamos a raça de Abraão hoje, estamos trilhando o caminho de Ismael ou estamos vivendo a maneira de Isaque? Eis aí a pergunta para que cada um possa responder no seu coração diante de Deus. Irmãos, sejamos a raça de Abraão hoje. Somos a raça de Abraão, mas a pergunta novamente, estamos trilhando o caminho de Ismael ou estamos vivendo a maneira de Isaque? A maneira de Ismael é cumprirmos o propósito de Deus pela nossa própria energia e trabalho. A maneira de Isaque é colocar-nos em Deus, permitindo-lhe fazer por nós todas as coisas para cumprir seu propósito. Veja, irmãos e irmãs, que enorme diferença, que diferença, poderosa diferença, profunda diferença entre essas duas maneiras. Ismael nada tem a ver com Cristo. Tudo quanto fazemos, tudo quanto tentamos realizar, nada tem a ver com Cristo. Devemos ter Isaque. Se quisermos Isaque, devemos rejeitar Ismael, interromper nossa obra e colocar-nos no próprio operar de Deus, no agir de Deus, na permissão de Deus, na unção e na graça de Deus no Espírito. Irmãos e irmãs, se lhe permitirmos cumprir sua promessa em nosso lugar, então teremos Isaque. Louvado seja o Deus vivo. Que você, meu irmão, minha irmã, que ama a obra de Deus e deseja edificar a outros irmãos, envie essa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like, assim, ative o sininho, faça a obra de Deus divulgando este canal para a edificação de todos os nossos irmãos. É a nossa oração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.